I was asking the Lord a word, right? So I can share. I said to the Lord, ask the Lord, please help me to share a word, to the platform that I'm going to put in YouTube, right? And the Lord guide me to, how you say, guide my hands, right, to open the word on Psalm 70. And Psalm 70, I was talking with my mother 2 days ago, and I spoke to her about it. My situations, right? And she said, go on Psalm 70, right? O Senhor se apressar, the Lord to hasten, right? To help, like says here, says here, the title, "Oh Lord, do not delay," right? It's a Psalm of David. It says, to the choir master of David, for the memorial offering. And it says, make haste, O God, to deliver me, right? So I was talking to the Lord. I was saying to the Lord, you said that it has in your word, the King David said, como é que é em português? I am, como é que é? Aí fui moço, agora sou velho, né? Mas nunca vi o justo mendigar o pão, nem a sua descendência, né? E não mendigar. E eu falando com o Senhor sobre isso. Aí a minha mãe falou, tem que usar mesmo a palavra em... tem que falar com o Senhor mesmo, tem que ser ousada, né? Falar com o Senhor. E aí ela falou, leu o Salmo 70, entendeu? Desculpa, gente, porque eu comecei com inglês, aí misturei com português, mas eu vou então ficar com o português. Deixa eu pegar minha Bíblia em português. Um minuto. Desculpa. Minhas costas estão doendo. Meu lombar. Eu tenho problema no lombar. Já tomei até o... Como é que fala? O Tylenol. O Tilenol. Tá? Então vamos lá. Tá aqui. Aqui essa é a Bíblia de português, né? A Bíblia Sagrada. Então, vamos pegar no Salmo 70. Eu já ia dormir, entendeu? Eu já ia dormir, mas aí eu falei, tá, vou botar um batonzinho aqui rápido. Não repara não que eu não tô arrumadinha, né? Como outras pessoas estão na internet, mas eu não sou outras pessoas, né? Eu sou Simone, você é você, eu sou eu, não é isso? Então, vamos lá no Salmo 70. Aqui fala: apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Fiquem envergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Tornem atrás e confundam-se os que me desejam mal. Voltem as costas cobertos de vergonha os que dizem, haha. Folguem e alegrem-se em ti todos os que te buscam, e aqueles que amam a tua salvação digam continuamente, engrandecido seja Deus. Eu, porém, estou aflita, né? Aflita e necessitada. Apressa-te por mim, ó Deus. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Isso aqui é a palavra do Senhor, né? O rei Davi, entendeu? Ele estava precisando muito que o Senhor o ajudasse, o livrasse, né? Porque as pessoas estão esperando a vergonha dele, derrotá-lo, né? As pessoas esperam a nossa vergonha, nos derrotar, nos ver por baixo, entendeu? Tem pessoas que nos perseguem e aí ele está falando, voltem as costas cobertos de vergonhas os que dizem haha, né? Porque ele fala, fiquem envergonhados e confundidos os que procuram a minha alma, tornem atrás e confundam-se os que me desejam mal, né? E aí tem pessoas, né, que fazem isso,
e tem também as nossas dívidas, boletos que a gente tem que pagar. Tem várias situações, né? Doenças, a pessoa fica doente. Eu agora estou me recuperando da má gripe. Estou bem melhor. Ontem não estava legal não, mas hoje eu estou muito melhor. Acho que já tem 3 ou 4 dias. Então, a gente às vezes tem que falar para o Senhor se apressar para nos ajudar. Lembrar a Ele a palavra, que Ele sabe já, né? Claro que Ele sabe. Antes da gente falar qualquer coisa, Ele já sabe o que a gente está pensando. Entendeu? Mas a gente falando com o Senhor, lembra-te de mim, né? Por tua misericórdia, lembra. Entendeu? Porque Deus nunca esquece, Ele nunca dorme, Ele sabe, entendeu? Então, eu queria deixar com vocês essa mensagem, o Salmo 70, tá bom? Que pedir ao Senhor apressar para nos ajudar, porque as pessoas querem, né? Por exemplo, também as contas que a gente tem que pagar, tem para pagar, sabe? As preocupações que nós temos de pagar compromissos, entendeu? E que querem nos envergonhar, né? Esses compromissos, essas contas. Às vezes coisas mudam na nossa vida sem a gente esperar, entendeu? Aí às vezes o que a gente ganhava antes não ganha mais, sabe? E aí isso sufoca, sabe? Outro dia eu tava aqui, semana passada, porque eu tava pra pagar minhas contas e eu sou mãe solteira, né? E então o que acontece? Eu tava deitada aqui e a ansiedade, tá me dando assim, uma ansiedade no meu peito. Eu falei, Senhor, me cobre com o teu sangue, Jesus. Eu falando por dentro, Senhor, me cobre. Eu não tinha nem força pra falar, né? Aí acabei depois que eu falei por dentro, Senhor, me cobre com o teu sangue, na minha cabeça. Aí eu falei, Senhor, me cobre com o teu sangue. O sangue de Jesus tem poder. Porque me deu uma opressão, sabe, no meio da noite. Porque tem contas pra pagar, sabe? E aí sabe, como é que se fala? Ansiedade, o demônio da ansiedade veio e começou a me oprimir. Eu pensei que ia ter um ataque de coração, sabe? Mas eu clamei o nome de Jesus, o sangue de Jesus, e o Senhor me livrou, tá? Porque a coisa é o seguinte, a gente tem conta para pagar, coisas na nossa vida, compromissos, né? E aí calendários, sabe? E às vezes não dá para você pagar aquilo, ou como é que se diz? Realizar aquele compromisso, tá? Mas a gente não tem que se desesperar. Eu sei, eu me desesperei, né? Porque não tem ninguém. Eu me desesperei. Mas começou no dia seguinte, depois comecei a pensar, não, tudo bem, sabe? Não vou morrer. Se não tiver isso, vive sem isso, né? E que mais? E se não, por exemplo, uma conta não der para pagar em dia, paga depois, né? Entendeu? Mas eu não posso morrer. Eu tenho 2 adolescentes, um adulto e uma adolescente, que precisam de mim, então eu tenho que fazer, né? Deus me acalmou, o Espírito do Senhor me acalmou, entendeu? Então é isso, a gente tem que orar, trazer a palavra do Senhor, entendeu? E Deus tem o controle de tudo, sabe? Nada acontece na nossa vida que é de surpresa para Deus. Deus sabe de tudo, entendeu? Então, Deus está conosco. Estão passando pelo fogo, estão passando pelo vale, sabe? Estão no deserto. Mas Deus vai suprir, Deus está suprindo, Deus está livrando, Deus está ajudando. Toca uma pessoa aqui, toca outra ali, muda uma decisão. E Deus está nos bastidores, né? Ele está ali agindo, a gente não vê, mas Ele está. Entendeu? I will never leave you nor forsake you. His word says that, Jesus, Almighty God. So we have to, I know I've been going through this desert here for a while, but have to rely on Him. Have to rely on Him, because nobody can do, right? The Lord can touch people, change situations, right? Move your resume, move your, let's say your request, I don't know, the government, whatever, the case, sorry, o case, eu tô falando assim, coisas na corte, na justiça, Deus pode mover, porque Deus dá
como é que se diz? Favor, né? The favor of God, né? Ele dá favor, entendeu? Fala the favor, a graça de Deus, né? O Senhor nos dá graça ali na frente de outras pessoas, nos coloca na frente, entendeu? Porque nós somos os, como é que se diz? Servos do Senhor, né? Somos servos. Então Deus está, Ele move, entendeu? Mas nós somos seres humanos e a gente se desespera, sabe? E aí vem o Espírito Santo, e ele nos guia, ele nos acalma, nos ajuda, entendeu? Porque todo mundo passa, né? Todo mundo, bilionário, pobre, não importa quem. Mas quando a gente tem Jesus, a gente sabe que Ele está conosco, a gente sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados pelo seu propósito. Sabe? Deus está no controle, a gente sabe disso. E que Deus tem sempre o melhor para os seus filhos. Entendeu? Então é por isso que agora a pessoa que não tem Jesus, elas vão se desesperar, vão ficar assim perdidas. Mas a gente também, às vezes se desespera. Eu me desesperei na semana passada. Semana passada não, essa semana deve ter uns 4, 5 dias. Entendeu? No início da semana. Então, quer dizer, e Deus, Ele tem que, a gente clama ao Senhor, sabe? Deus nos lembra que Ele está no controle. Nada vai acontecer, entendeu? Nada vai acontecer sem a permissão dEle, né? Então, Deus sabe disso. Nós temos que deixar nele, deixar nas mãos dEle. Tá bom? Então, Deus te abençoe. Tenha um ótimo final de semana ainda, né? Uma boa noite, Deus te abençoe. Jesus te ama. Amém. Eu também te amo. Amém.